Preciso te contar uma coisa. Manda áudio, amiga. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, gente, eu sou a Carol e eu vou fazer o Manda Áudio dessa semana, então bora, porque vai sair do peito. Gente, eu tô com um tema na minha cabeça borbulhando aqui, que é: eu estou incrédula com a passividade do ser humano. Como as pessoas têm dificuldade de se posicionar, de se colocar, de tomar uma decisão, de ir atrás do que quer. Olha aqui, até minha cachorrinha tá chorando porque ela quer subir na cama e ela não tá conseguindo. E você? Vem, Lila, pra cá, ó, por aqui. E você? Por que que você não toma uma decisão? Por que você não reage? Por que você não bota o cropped, hein? Por quê? Por que que você não fala o que você pensa? Por que que você não expressa suas vontades? É muito importante. Isso é muito importante. E assim, é, sempre tem um contexto, né, do porquê que a pessoa é passiva, por que que ela não se posiciona, por exemplo, diante de uma injustiça, por que que ela não toma uma decisão importante, porque, sei lá, tem medo de errar. E, gente, definitivamente, o medo é uma bússola. Se você tá com medo é porque é o caminho certo, pode ter certeza, porque vai te tirar da zona de conforto, porque vai te colocar em uma posição diferente. É sério. Isso é o caminho. Ele tá te dizendo o caminho. Se você sentiu medo é porque é esse o caminho. E, e assim, outro contexto que pode ser bem possível é o vitimismo, porque a pessoa se acha vítima do mundo. Não é assim. Você não pode terceirizar uma responsabilidade que é sua. Você precisa ser o protagonista da sua vida. E assim, vamos lá, né? Quando você não decide algo, é um tipo de decisão, mas é uma decisão que provavelmente outra pessoa vai tomar por você. E aí você vai ser coadjuvante da sua história. Então pensa nisso. E por que que tudo isso acontece? Por que que as pessoas estão passivas? Por que que a pessoa tá, às vezes, numa fase da vida assim, enfim? Primeiro é a questão do julgamento, né? Tenho medo de ser rejeitado, de fracassar, enfim. Mas só fracassa de fato quem não tenta, quem desiste. Essa é a realidade, que você pode até tentar uma vez, duas vezes, três vezes, mas só fracassa quem desiste. Essa é a realidade. E assim, tem a questão de você estar numa zona de conforto, que foi o que eu falei, que ele te dá uma falsa sensação de segurança, e é falsa, porque a vida tá mudando a todo tempo, todo mundo muda. Se você não muda, as circunstâncias da sua vida vão mudar, vai movimentar. E a vida é um movimento. E aí? Vai ficar para sempre? Vai ficar preso numa situação porque você não conseguiu tomar uma decisão? Não dá, né, cara? Não dá, não dá, não dá. Precisa reagir, precisa tomar uma decisão, precisa escolher. Fora que tem a questão de crenças, né? Ah, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Ah, eu vou fazer, mas não vai dar certo, porque eu não sou boa o suficiente. Enfim, mil coisas que às vezes nem são nossas, às vezes são dos nossos pais, alguém da nossa família colocou isso na nossa cabeça, algum relacionamento que a gente passou deixou isso encrunhado na nossa mente, e isso é uma mentalidade, é tudo uma questão mental que você precisa reajustar. E nada vai ser igual ao que foi ontem, e enfim, então tudo isso é para entender que tudo muda a todo tempo e tudo passa também, coisas boas e coisas ruins. Então tem que aproveitar o momento e se posicionar, tomar posse de volta, retomar
a sua vida, o seu poder, tudo que tá dentro de você, porque existem muitas consequências quando a gente não reage. Por quê? Oportunidades podem ser perdidas. Passou, o trem passou, já era. Não tem o que fazer mais. Às vezes pode passar outro trem, mas e aí? Será que você vai estar atento o suficiente para ver? Será que você vai ter coragem de pegar esse trem? Existe muita coisa que você pode perder na sua vida por não querer se movimentar, por não querer se posicionar, por não querer ir atrás, por exemplo, de um emprego diferente, porque você está acomodado na empresa que você está há anos. E aí? E aí? Você vai continuar reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes? Não vai acontecer, esquece. Esquece, não vai mesmo. E você vai viver uma vida medíocre, deixando de lado a sua voz, a sua identidade, sua saúde mental, porque não tem como. Quando você não é uma pessoa que você é inteira, que você se posiciona, que você vai atrás do que você quer, que você sonha, que você busca, que você realiza, vai tudo pro lixo, assim, sinceramente, né? Porque pra mim seria muito mais difícil não me posicionar, porque toda vez que eu faço isso, eu parece que eu me perco de mim e eu fico muito triste. Então, toda vez que eu tive que me calar, por exemplo, foi muito difícil e parece que foi me matando aos poucos. Tem coisa que tá entalada até hoje aqui e eu não falei. Mas uma hora vai sair, seja falando, que eu acho que não vai acontecer, mas vai sair de alguma forma. Não sei, no suor de um treino pesado, vai sair numa meditação, enfim, deixar a vida passar. E assim, é, a gente entende que tem pessoas que realmente são vítimas de situações, de pessoas, enfim. Mas a gente é vítima quando a gente passa por algo pela primeira vez. Quando a gente tá passando pela segunda, pela terceira, aí já é uma permissão que a gente tá dando pro outro fazer aquilo pra nós. Só que tem gente que é uma eterna vítima da vida. Gente, parece que só com ela acontece isso e que o universo é de mal com ela, que Deus não a abençoou, enfim, a esqueceu de alguma forma. E assim, não dá, não dá. Não dá porque a pessoa começa a pensar que ela não tem poder nenhum, mas é uma zona de conforto de alguma forma. Reagir é uma escolha. Você tomar posse da sua própria vida e fazer o que você quer e falar o que você pensa, óbvio, não é falar besteira e, enfim, interferir negativamente na vida de ninguém, mas precisa ter um chamado, assim, pra ação. Tem que ter uma virada de chave e, e trazendo até esse conceito do cropped que eu falei. Porque, assim, é uma metáfora. Mas colocar o cropped é uma questão de coragem, né? De mostrar quem você é, mesmo que te critiquem. É... Entender que você não vai ter o controle do que o outro vai pensar. Mas você vai fazer o que você quer. Se você quer mostrar, por exemplo, a sua barriga, independente do tamanho dela, você vai mostrar, entendeu? E é uma forma. Eu entendo assim, que se vestir, você passa uma mensagem. E pode ser até colocar um cropped de uma forma política de você se posicionar no mundo e falar que eu estou aqui, eu vou fazer isso, eu estou me mostrando. Você não gosta, problema seu. Você gosta, que bom. Mas eu tô fazendo isso por mim, pra mostrar quem eu sou. E, e é isso. Eu
venho refletindo nisso porque eu consumi alguns conteúdos, por exemplo, o reality show do Casamento às Cegas 50 a mais. Um cara lá tava noivo de uma mulher e ele simplesmente viu com seus próprios olhos o seu amigo, né? Amigo, dizendo que ele estava afim da sua noiva, em outros momentos dando em cima da sua noiva, e o cara falando isso na cara dele e ele não reagia. Não sei se o cara não tava realmente gostando da mulher e foda-se, não sei. Mas é muito estranho a pessoa, assim, a vida tá acontecendo. E o povo tá dando na sua cara, cagando na sua cabeça e você não tá reagindo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Gente, vamos reagir, porque eu falo por mim. Eu passei por umas coisas nos últimos anos que hoje eu olho e eu penso, cara, como? Como eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? Sim, fez uma vez, né? Pra nunca mais, mas, cara, foi demais, assim. Eu vi os sinais e eu não fiz o que eu deveria ter feito por mim, sabe? Porque eu sempre fui muito bocuda, tal, e eu tava numa época muito tranquila, até demais. E aí eu olho pra trás, assim, eu entendo os motivos dos quais me levaram a ficar quieta e não reagir, mas não. Eu sei de onde eu vim, eu sei o quanto eu lutei na vida e comigo mesma pra estar onde eu estou hoje, mentalmente, e não vai fazer isso comigo, não vai mais, assim. Eu ainda entendo os motivos pelos quais eu não fiz nada, não reagi, mas de alguma forma eu tomei uma decisão, eu me afastei. Mas se fosse antes, ou se fosse hoje, por exemplo, eu teria falado poucas e boas, entendeu? Que, assim, você devolve pra pessoa o que ela te deu. Tipo, toma esse lixo que é seu, não é meu, não. E eu não fiz isso. E eu me arrependo. Eu fui criada de uma forma que meus pais me ensinaram a me defender. Eu, assim, sabia me defender de todas as formas possíveis. Sempre soube desde pequena. E aí, depois que aconteceu uma certa situação comigo, meus próprios pais viraram: Caroline Marie de Souza Santos, como você deixou essa pessoa fazer isso com você? É, aí eu não tinha resposta, entendeu? Porque é foda. As pessoas são fodas. E eu não tô falando de uma forma positiva. É foda. Teve algumas situações, por exemplo, já viajei pra fora do país com o Matheus e Matheus já arrumou briga com um monte de gente, não sei o quê, porque o povo quer tirar a gente de besta. Parece que a gente tem cara de trouxa, porque lá no outro país a gente é gringo, né? Ele fala aqui não, porque até um bom foda-se ou vai tomar naquele lugar, o povo entende, porque a energia chega, sabe? A energia chega do outro lado, mesmo a pessoa não sabendo português, ela vai receber e tome que é o seu e é isso. Então, assim, a conclusão é: vá atrás do que você quer. A vida tá passando. E aí? Eu tenho uma coisa comigo que é muito forte, que é eu prefiro chegar nos meus 50 anos, por exemplo, e ter olhado pra trás e ter me arrependido de ter feito certas coisas, do que de não ter feito, de não ter tentado, de não ter falado. Ai, é foda. Mas esse é meu lema. Vamos querer, vamos fazer acontecer e a vida é hoje, gente. A vida é hoje, não adianta
ficar se lamentando depois que não vai ter como, o tempo não vai voltar. E hoje é dia 2 de outubro de 2025. O ano tá acabando. E aí? Vai esperar mais um ano passar, chegar 2026 e nada? Nada, nada. Bora reagir, bora botar um cropped. Mesmo você que é homem, bora botar um cropped. E, e é isso, gente. Para de fugir, para de empurrar as coisas com a barriga, para de ficar quieto. Eu sei que é difícil, às vezes, se posicionar, por exemplo, com alguém da família, num relacionamento, no ambiente de trabalho, mas a gente sabe passar uma mensagem, mesmo de uma forma sutil. Não precisa falar com todas as palavras. Às vezes, ficar quieto já, já é uma boa resposta, porque tem gente que não merece nem a gente gastar nossas palavras, mas na maior parte das vezes é importante a gente se posicionar, porque o outro só vai tratar a gente da forma que a gente se trata. Essa é a realidade. E aí, como que você está se tratando? E aí? A vida não vai se resolver sozinha. Assume a sua história, assume seu protagonismo. E a vida é hoje. Você não vai ser mais jovem do que você está sendo hoje, independente da idade que você tenha. Hoje, hoje você está vivenciando primeiro o presente e você não vai ser mais jovem do que você é hoje. Então, a hora de fazer é hoje. Não existe momento perfeito. Não existe. Então, bora fazer acontecer. Bora reagir. Põe um cropped. Beijo, até a próxima.